Crente precisa de cobertura espiritual de líder, de pastor? Bom, muita gente acredita que sim, por causa de um texto de Hebreus que é muito mal interpretado. Hebreus 13, 17 diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e sujeitem-se a eles, pois eles velam por vocês como quem terá que prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, bom, parece que o pastor tem um poder especial para te proteger espiritualmente, não parece? Se você lê de qualquer jeito esse texto. Tipo, se você sair da igreja sem a bênção do pastor, você fica vulnerável para o mal. Mas assim, isso é uma distorção muito grande desse texto e das escrituras de uma maneira geral. Então vamos conversar tranquilo aqui, como se a gente estivesse num grupo pequeno de estudo, e eu vou te mostrando por quê. E eu vou refutar essa ideia em 3 frentes bíblicas muito claras. Primeira frente, a gente precisa entender direito o texto de Hebreus 13, 17. Já que o papo começou com esse texto, vamos começar a falar sobre ele direto. À primeira vista, realmente o texto soa como uma ordem para obedecer cegamente, inclusive. Obedece ou o pastor ou sofre, tipo assim, né? Ou você obedece ou você sofre. Mas para pensar comigo, a Bíblia não é tão simples assim. No grego original, a palavra obedeçam, ela vem de peito, né? Que significa ser persuadido ou confiar no conselho. Não é tipo uma obediência militar, tipo o chefe mandou, você faz. É confiança, como quando um irmão mais velho te orienta e você vê que aquilo faz sentido. Então é respeito. E o velam por vocês? Bom, isso é agrupneo, no grego, que é alguém que fica acordado, vigilante, que perde o sono por sua causa. É isso que significa, né, zela por ti. O pastor é responsável perante Deus pelas almas que cuida e vai prestar conta disso no juízo. O versículo termina falando da alegria mútua. Ele cuida com alegria e você responde bem, e aí todo mundo fica bem. Mas o contexto de Hebreus 13 é preservar a fé em tempos de dificuldade, em tempos de perseguição. Logo antes, no versículo 7, o versículo diz o seguinte: lembrem-se dos seus líderes que lhes anunciavam a palavra de Deus. Observem bem a vida deles e imitem a fé que eles tiveram. Ou seja, confiança é para aquele líder que prega fielmente as escrituras. Agora, para rebater de vez a ideia de autoridade absoluta de pastor, a gente precisa olhar para o texto de 1 Pedro 5, 2 e 3, que diz o seguinte: pastoreiem o rebanho de Deus, que está sob o cuidado de vocês. Não o façam por obrigação, mas de boa vontade, como Deus quer. Não o façam com ganância de dinheiro, mas com dedicação. Não dominem sobre aqueles que Deus colocou sob o cuidado de vocês, mas sejam exemplos para o rebanho. Percebe? Pedro está falando direto para os pastores. Ele proíbe explicitamente algumas coisas. Dominar, que é aquela dominação autoritária, como se eles fossem donos das pessoas. Em vez disso, eles devem ser exemplos a seguir. E isso casa perfeitamente com o texto de Hebreus que a gente falou anteriormente. O pastor serve voluntariamente, sem forçar essa obediência, ele serve com alegria, para que o ministério seja com alegria e não com sofrimento, gemendo, né? E se o pastor erra? Bom, Paulo confronta Pedro, por exemplo, pela hipocrisia dele no texto de Gálatas. Ninguém está acima das escrituras. Os teólogos reformados, como John Piper, por exemplo, eles vão captar isso muito bem. Ele vai dizer: submeta-se ao pastor só se ele se submeter primeiro à Bíblia. E Hebreus 13, 17 é uma parceria responsável, não uma cobertura mágica que te blinda dos espíritos malignos. Se alguém usar isso para te prender na igreja, isso é abuso. Contraria o que o próprio texto de Pedro vai falar. E Deus guarda perfeitamente aqueles que são seus, como 1 Pedro 1,5 diz, que pelo poder de Deus são guardados pela fé para a salvação. A segunda frente é o sacerdócio universal, quer dizer, você é sacerdote agora. Com Hebreus 13:17 esclarecido, a gente pode ir para esse segundo ponto que derruba essa hierarquia, na minha opinião. Todo crente salvo é sacerdote com acesso direto e irrestrito a Deus. Ele não precisa de pastor para cobrir, para cultuar, para ser protegido. 1 Pedro 2,9 vai dizer: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é para nós todos em Cristo.
Êxodo 19 já prometia para Israel, mas Jesus vai universalizar isso na nova aliança. Então na cruz o véu do templo é rasgado. E lá em Hebreus 10, 19, por exemplo, explica que a gente tem ousada confiança para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. É acesso livre ao trono da graça, sem necessidade de intermediário humano. Apocalipse 1, versículo 6, diz que Jesus nos fez reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E no capítulo 5, verso 10, vai dizer o seguinte: e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E o que é interessante é que a gente combate os sacerdotes católicos, mas a gente adota sacerdotes evangélicos. Na prática, todo sacerdote oferece sacrifícios espirituais, louvor, boa vida, partilha, confessa pecados direto para Deus, anuncia Cristo para o mundo. Lutero e Calvino, eles vão resgatar isso na reforma contra o clero católico, que fazia do padre um mediador necessário. Hoje, os pastores neopentecostais vão repetir exatamente isso. Quer dizer, eles viram pais espirituais com uma espécie de unção superior, vão criando pirâmides espirituais onde eles se colocam na ponta. Mas Jesus é o cabeça da igreja, o supremo pastor, e você é sacerdote e rei. Então, saia da igreja abusiva sem trauma, sabe? Busque sem medo de perder essa cobertura. Deus te envolve diretamente na nova aliança sem que você precise estar sujeito a isso. Terceira frente, o poder de oração é igual para todo mundo. Eu acho que isso finaliza com tudo. Os pastores dizem, e eles deixam a entender que a oração deles tem mais poder, mas isso é furada. Tiago 5,16 vai dizer assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração fervorosa do homem justo é muito poderosa. E justo é aquele que é salvo pela fé. Não é o super justo, o super santo, o super crente. Não. Jesus prometeu em João 14 que tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Para todos os discípulos. Efésios 6,18 manda orar em todo o tempo, toda oração e súplica no Espírito. E o Espírito ajuda todo crente intercedendo por nós. Em Atos 4, 24 a 31, a igreja ora junta, os leigos, os líderes, todo mundo ora todo mundo junto. É igualdade total, um corpo só. Então assim, para a gente encerrar, a gente tem 3 frentes, né? A gente viu como Hebreus fala de confiança mútua na palavra, principalmente sem domínio. A gente falou sobre o sacerdócio universal que te liberta para você ir direto para Deus sem precisar de intermediário. E 3, que a oração iguala a todos os justos. Esse negócio de cobertura espiritual é controle humano, não é Bíblia. Então, honre os pastores fiéis, mas priorize a Cristo. Se você estiver sendo subjugado por pastores, esse pastor está em pecado. E você não precisa ter medo de perder uma suposta cobertura de um pastor que está em pecado. Vá em paz e procure uma igreja bíblica. Amém? Tchau.